O existencialismo é uma das correntes filosóficas mais influentes do século XX que coloca a existência humana no centro da reflexão filosófica. Diferentemente das filosofias sistemáticas tradicionais que buscam verdades universais e absolutos, o existencialismo parte da experiência concreta do indivíduo e da angústia que emerge da liberdade radical. No centro dessa filosofia está a afirmação de que a existência precede a essência, ideia popularizada por Sartre, ou seja, não nascemos com um propósito ou natureza predeterminada, mas somos lançados no mundo sem um roteiro e temos a tarefa de criar a nós mesmos, definindo nossa essência através das escolhas que fazemos. Essa liberdade total é um fardo pesado. Ela gera angústia, desespero e um sentimento de absurdo, pois nos deparamos com um mundo indiferente e sem sentido intrínseco. O absurdo, para Camus, é justamente essa contradição entre o desejo humano por sentido e o silêncio do universo. O existencialismo também destaca o isolamento radical do sujeito. Embora sejamos seres sociais, cada decisão é feita em última instância sozinho, enfrentando a solidão existencial e a responsabilidade por nossas escolhas, sem a possibilidade de delegá-las a uma autoridade ou a uma essência transcendental. Esse confronto com o vazio e o nada é tanto um desafio quanto uma oportunidade para a criação autêntica, onde o indivíduo assume a liberdade e cria seu próprio significado mesmo diante da angústia e da finitude. O existencialismo não é um sistema homogêneo, mas um conjunto de reflexões críticas desenvolvidas por pensadores que, embora distintos, compartilham o foco na existência concreta e na liberdade individual. Søren Kierkegaard, 1813-1855, o precursor do existencialismo, foi um filósofo dinamarquês que antecipou muitos dos temas centrais dessa corrente. Para Kierkegaard, a existência é marcada pela angústia, ou angst, que surge da consciência da liberdade e da possibilidade de escolha. A sua filosofia gira em torno do salto de fé, uma decisão subjetiva que transcende a razão, onde o indivíduo abraça a fé como compromisso pessoal e intransferível numa relação apaixonada e individual com Deus. Ele critica a objetivação da fé e o conformismo da sociedade, valorizando a subjetividade e a autenticidade. Avançando para o século XX, temos Jean-Paul Sartre, 1905-1980, que sistematizou a ideia existencialista na famosa máxima "a existência precede a essência". Para Sartre, não há uma natureza humana fixa, somos condenados à liberdade. Essa liberdade é um peso, uma condenação, porque não podemos fugir das escolhas que definem nosso ser e somos responsáveis por elas diante de nós mesmos e dos outros. A liberdade sartriana implica também a má-fé, quando o indivíduo nega essa liberdade para escapar da angústia. O reconhecimento da responsabilidade e a recusa da má-fé são centrais para a autenticidade. Já Albert Camus, 1913-1960, embora rejeitasse o rótulo de existencialista, contribuiu significativamente ao abordar o absurdo, que surge do choque entre o desejo humano por sentido e o universo silencioso. Em obras como O Mito de Sísifo, Camus descreve o absurdo como uma condição fundamental da existência humana. Sua resposta não é o desespero, mas a revolta, um compromisso contínuo de viver e criar significado apesar da falta de sentido universal, com um espírito de coragem e lucidez. Esses pensadores influenciaram profundamente não apenas a filosofia, mas também a literatura, a psicologia, com a terapia existencial e a maneira como entendemos a liberdade, responsabilidade e autenticidade em nossas vidas. O existencialismo não é apenas uma teoria filosófica abstrata, ele permeia a maneira como concebemos a vida, a liberdade e a responsabilidade pessoal hoje. Ao nos confrontar com a ideia de que não há um sentido dado, essa filosofia nos desafia a viver com plena consciência da liberdade radical que possuímos e das consequências de nossas escolhas. Na psicologia, essa corrente deu origem à terapia existencial, que focaliza temas essenciais como a finitude, a solidão, o sentido da vida e a responsabilidade pessoal. Ao contrário das abordagens que buscam eliminar o sofrimento, a terapia existencial reconhece que a angústia é parte inevitável do existir e ensina a abraçá-la como um motor para a autenticidade e a criação de significado. Além disso, o existencialismo questiona a ética tradicional baseada em regras universais, enfatizando uma ética da autenticidade.
Aqui, o sujeito não age segundo normas impostas, mas conforme uma responsabilidade que emerge da sua liberdade e singularidade. Essa perspectiva exige coragem para enfrentar o absurdo e agir com integridade, mesmo quando a vida parece desprovida de sentido objetivo. Na cultura contemporânea, essa filosofia influencia movimentos artísticos, literários e até a forma como compreendemos nossas identidades. Vemos o sujeito não como algo fixo, mas em constante construção, responsável pelo próprio destino. Por fim, o existencialismo convida a uma postura de aceitação corajosa diante do vazio, a revolta de Camus, que não é resignação, mas uma criação contínua de significado, uma afirmação da vida em sua fragilidade e liberdade. No século XXI, o existencialismo continua vivo, talvez mais necessário do que nunca, em um mundo marcado pela rapidez, incertezas e complexidade. A ideia central de que somos responsáveis pela criação do nosso próprio sentido ressoa fortemente com a busca contemporânea por autenticidade, um conceito que ultrapassa a filosofia e se infiltra na psicologia, na cultura pop e até nas práticas de mindfulness e autoconhecimento. Ser autêntico para o existencialismo é enfrentar a angústia da liberdade e não fugir das escolhas que nos definem. É rejeitar os papéis e as máscaras que a sociedade muitas vezes impõe, para viver uma existência que realmente reflita nossos valores mais profundos. Essa filosofia também nos alerta para o perigo da má-fé, negar nossa liberdade e responsabilidade, vivendo como se fôssemos objetos ou meros reflexos das expectativas alheias. Essa alienação pode gerar vazio, ansiedade crônica e sensação de falta de propósito. Hoje, em um contexto de crises globais, dilemas éticos e transformações sociais rápidas, o existencialismo nos convida a assumir uma postura ativa, a de reconhecer a ausência de respostas prontas e, mesmo assim, agir com coragem, criatividade e compaixão, construindo um mundo mais humano. Assim, o existencialismo não é apenas uma filosofia do desespero, mas uma filosofia da esperança radical. A esperança que nasce da coragem de ser livre e de criar significado em um universo indiferente. O existencialismo nos desafia a encarar a vida sem ilusões, reconhecendo que o mundo não oferece respostas prontas ou sentido absoluto. Ao mesmo tempo, nos lembra que essa ausência de sentido é uma liberdade poderosa, a liberdade de construir quem somos a cada momento por meio das nossas escolhas. Sartre, Camus e Kierkegaard nos ensinaram que a angústia, o absurdo e a solidão não são sinais de fracasso, mas condições humanas fundamentais. Encarar essas experiências com coragem é o primeiro passo para viver autenticamente. Em um mundo em constante transformação, onde tantos buscam sentido em fontes externas, o existencialismo convida cada um de nós a ser autor da própria existência, a assumir a responsabilidade por nossas decisões e a criar significado mesmo diante do silêncio do universo. No fim das contas, a filosofia existencialista é um convite radical, o convite a viver com liberdade, autenticidade e, sobretudo, esperança.